Nesse vídeo eu vou te ensinar tudo, eu disse tudo, sobre a ferramenta mais utilizada para edições profissionais no Photoshop. Meu nome é Carlos Santos, sou fotógrafo, bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. A primeira versão oficial do Photoshop foi lançada em 1990 e estima-se que hoje 90% dos profissionais de criação trabalham com o Photoshop em algum nível. Para a edição de fotografia, o Photoshop é uma excelente ferramenta, com muitos recursos. E dentre todos esses recursos, com certeza, o mais utilizado por profissionais são as curvas, o ajuste de curvas. Vamos falar disso agora. Mas antes, eu tenho um recado para vocês. Foi pedido que vocês curtam esse vídeo e se inscrevam no canal. E eu preciso dizer, não sou nem eu que estou pedindo. Quem está pedindo isso, eu não ia nem falar, mas é ela. É a Riri. Faz isso por ela. Dá o curtiu? Curtiu? E se inscreve. E sininho. Clica no sininho. E aí podemos continuar com o vídeo. Agora que você fez isso, já fez? Beleza? Vamos continuar. O meu Photoshop está em inglês, mas isso não quer dizer que você não possa acompanhar esse tutorial se o seu Photoshop não estiver em inglês, muito menos se você não falar inglês. Não é sobre isso. E você não deve ter problema em acompanhar essa aula. Eu prefiro utilizar o Photoshop em inglês e eu recomendo que você faça o mesmo, mas isso não é algo obrigatório. Até porque ninguém é obrigado a nada, né? Existem algumas maneiras de você acrescentar um ajuste de curva em uma imagem. Eu tenho uma imagem de exemplo aqui e uma das maneiras de fazer isso é no menu Image, Adjustment, Curves. E aqui eu faço o ajuste de curvas qualquer que eu quiser. Deixa aqui e vou dar um OK. Qual o problema dessa técnica? Esse ajuste de curva que eu fiz agora, ele está gravado nos pixels da imagem. Eu não tenho como alterá-lo. Eu posso dar um Ctrl Z, mas se eu fizer outras coisas por cima dessa imagem, eu teria que desfazer todas elas para voltar na imagem original. Não é muito legal de usar essa técnica porque você não vai conseguir editar ela, você não vai conseguir fazer mudanças e checar, ficou melhor assim, ficou melhor de um outro jeito. Como é que a gente pode fazer então? Eu vou utilizar o voltar, para a gente voltar na imagem original, e agora eu vou criar uma camada de curva. Dessa maneira, criando uma camada de ajuste acima da imagem, eu posso fazer as alterações de curva que eu quiser e, quando eu clicar aqui na camada, voltar às alterações que eu fiz. É desse ponto que a gente vai partir. Eu vou diminuir aqui a minha imagem para a gente ficar com ela toda visível, ou quase toda visível aqui. Pronto, assim vai servir. A chave para compreender o ajuste de curva está em dois fatores, duas coisas que você precisa se lembrar. Aqui na janela de curvas, eu tenho algo como se fossem dois eixos, um eixo horizontal, um eixo vertical. Eu preciso me lembrar que à esquerda do meu eixo horizontal estão representados os pixels mais escuros da minha imagem. Seguindo para a direita estão representados os pixels que são mais claros, até eu chegar nos pixels que são brancos na minha imagem. E no eixo vertical é onde eu vou fazer as minhas mudanças. Para cima eu vou adicionar valor nos pixels, tornando eles mais claros. Para baixo eu vou diminuir, eu vou remover valor nos pixels, tornando eles mais escuros. Não está fazendo sentido? Fica tranquilo. Lembra disso. Esquerda, pixels mais escuros. Direita, os pixels mais claros. Para cima eu adiciono, para baixo eu reduzo. Vamos supor que nessa imagem você quer tornar os pixels escuros mais escuros. Os pixels escuros dessa imagem estão mais ou menos por aqui, nesse banco, essa parte que ela é bem escura, e alguns pixels por aqui também
Nos prédios temos pontos mais escuros. Então eu vou clicar num ponto aqui, mais ao lado esquerdo, e eu vou arrastar para baixo, eu vou reduzir o valor desses pixels. Olha o que vai acontecendo com a imagem. Ela ficou mais escura. E nesse ponto você deve estar dizendo, ah, mas ela ficou toda mais escura. Repare que se formou uma curva nessa linha que não afetou apenas onde eu cliquei, mas toda ela. Esse lado do gráfico, que representa os pixels mais claros, também foram reduzidos. Apesar que eles foram reduzidos menos do que o ponto que eu puxei. O que vai acontecer se eu, nessa área, criar um ponto de ajuste, né? Toda vez que você clica aqui, ele cria esse quadradinho. Esse quadradinho chama ponto de ajuste. E eu puxar esse ajuste para cima. Eu vou estar tornando as áreas mais claras ainda. Vou trazer um outro ponto de ajuste. Você pode criar quantos pontos de ajuste você quiser. E esse aqui eu vou trazer ele um pouquinho mais para cima. Nós temos aqui uma curva em S. Essa curva em S, ela é clássica para trazer mais contraste para a imagem. E o que é o contraste? O contraste é essa diferença entre áreas mais claras e áreas mais escuras. Quando você pega os pixels mais escuros nessa área e reduz o valor deles, pega os pixels mais claros nessa área e aumenta o valor deles, você está tornando os pixels escuros mais escuros, os claros um pouco mais claros. Isso aumenta o quê? O contraste da imagem. Aí você tem essas cores mais vívidas. Nessa área aqui, eu posso visualizar um antes e um depois dessa imagem. Aí dá para ver bem como ela ficou mais contrastada. Esse botãozinho aqui, ele vai reiniciar a minha curva, ele vai resetar tudo que eu fiz, ele vai tirar todos os meus pontos. Mas se eu coloquei um ponto de ajuste aqui, eu coloquei um outro ponto de ajuste aqui, eu sem querer cliquei e criei um outro ponto de ajuste. Como é que eu removo esse ponto de ajuste? Segura nele, tá vendo que eu posso arrastá-lo? E arrasta ele para fora da tela. E você removeu um ponto de ajuste. Mas quando eu estou colocando um ponto de ajuste, o que exatamente eu estou fazendo? Bem, o que a ferramenta de curvas me mostra, essa linha diagonal, ela vai do ponto mais baixo dela, representando o pixel mais escuro da imagem. O pixel mais escuro da imagem tem o valor 0. E o pixel mais claro de uma imagem vai ter o valor 255. Da onde que eu estou tirando esses números? Vamos lá. Está vendo que essa linha na diagonal, ela possui um ponto aqui embaixo, um quadradinho aqui, e outro quadradinho aqui. Esses são também pontos de ajustes. É o primeiro e o último ponto de ajuste dessa imagem. Se eu selecionar esse primeiro ponto aqui, eu posso ver no campo Input que o valor deste ponto é 0. E aqui em cima, o valor desse ponto é 255. 255 é o número máximo que representa branco absoluto, enquanto 0 é o número que vai me representar o preto absoluto aqui nas cores. Quando eu clico num ponto de ajuste aqui e ele diz que o input desse ponto de ajuste é 60, é porque ele não é preto absoluto, ele é maior do que 0, mas ele também não é o branco absoluto. Na verdade, ele está bem longe do branco absoluto. E o output, o que tem a ver com isso? O output é o valor que eu quero que esse ponto passe a ter. Esse ponto originalmente é 60. Se eu quero que esse ponto e os pixels em volta da imagem, lembrando que quando você mexe na curva, você mexe em todos os pixels. Eu quero que ele seja mais escuro, eu vou arrastar ele para baixo. E o valor dele vai mudando. Vamos botar em 45. Essa é a alteração que eu fiz na imagem. Eu escureci os pixels dela. Principalmente a partir da entrada 60, dos pixels que tinham um valor de 60, e agora eles têm um valor menor. Eu subtraí valor, eles têm 45 de valor. Isso torna a imagem mais escura. Essa alteração que eu estou fazendo no canal principal da imagem.
no canal que tem todas as cores da imagem, no canal RGB. RGB vem de Red, Green, Blue, vermelho, verde e azul. Você pode alterar na ferramenta de curvas esses canais separados. Desdobrando aqui essa caixinha, eu tenho os 3 canais separados. Por exemplo, eu posso alterar, mas antes de falar dos canais de cores, eu preciso que você tenha em mente o seguinte: a cor vermelha é oposta à cor ciano. A cor verde é oposta à cor magenta. E a cor azul é oposta à cor amarela. Eu tenho bastante azul nessa imagem. E eu vou pegar o canal do azul e eu vou trazer ele para baixo. E o que eu estou fazendo aqui? Eu estou alterando os valores do azul, excluindo, removendo, só que dessa vez eu não estou removendo luminosidade, eu não estou removendo do branco ao preto, eu estou mexendo só no azul. Então eu estou removendo o azul da imagem. Se eu quero remover os pixels azuis das áreas mais claras, eu vou mais à direita da imagem. Deixa eu remover esse ponto aqui. Só que aí, o que está acontecendo quando eu estou removendo o azul da minha imagem? Ela está ficando mais amarela. Lembra que eu falei que o azul é o oposto do amarelo? Então o que acontece se eu subir esse canal? Ele vai ficar mais azul, claro. Vamos ver se a mesma coisa acontece com o canal verde. Verde eu disse que é o inverso de magenta. Então se eu removo o verde, a imagem começa a ficar magenta, quase púrpura aqui, se eu exagerar. E o vermelho, como eu disse, é o inverso de ciano. Quando eu removo, ela vai ficando mais azulada, vai ganhando esse azul que é o ciano. Tudo isso é muito legal, é muito divertido, mas como é que eu uso isso na prática? Aonde eu posso aplicar curvas? Bem, o ajuste de curvas tem inúmeras aplicações na edição de fotografia digital. Nós vamos ver algumas delas agora rapidamente e nós vamos ter outros vídeos falando de curvas no canal em breve. Essa foi uma imagem que eu criei em estúdio com essa iluminação bem intensa. O fundo dela tem muita luz e essa luz vaza um pouco pelos cabelos da modelo e traz essa sensação mais etérea, mais de sonho. Eu acho bem bacana esse tipo de iluminação. Mas isso gera uma imagem pouco contrastada. Como é que eu posso trazer mais contraste para essa imagem? Isso mesmo, com curvas. Vamos criar uma camada de ajuste de curvas. Como eu falei para vocês, lado esquerdo, pixels mais escuros, lado direito, pixels mais claros. Mas e se eu disser que tem um jeito ainda mais fácil de executar esse ajuste? Com essa ferramenta aqui em cima, eu posso clicar e arrastar nas áreas que eu quero fazer um ajuste. Por exemplo, eu quero trazer um pouco mais de contraste para os cabelos. Trazer esse conta-gotas, eu cliquei aqui na ferramenta de clicar e arrastar. Vou trazer ela aqui para os cabelos da modelo. Reparem que conforme eu vou movendo o mouse aqui, ele vai movendo uma bolinha aonde ele vai criar o ponto de ajuste na minha curva. Eu vou trazer ele aqui e aqui eu quero diminuir um pouquinho o contraste. Bem pouquinho. Já numa área mais escura, quero diminuir um pouquinho mais. E nas áreas bem brancas eu vou aumentar ela um pouquinho. Esse é o nosso antes e depois. Lembrando que se eu clicar nesse botãozinho aqui, eu posso ter um antes. Enquanto eu segurar ele, eu vejo como a imagem estava antes e como ela está agora. Como ela está mais destacada. Apesar que eu não gosto muito como o vermelho ficou aqui. O que eu posso fazer? Vamos ajustar o canal do vermelho. Vou selecionar ele aqui, pegar a ferramenta de ajuste. Eu acho que as sombras aqui estão muito vermelhas. E aqui no centro também, nos highlights da imagem, os pontos bem altos. Então eu vou pegar aqui, eu vou diminuir só um pouquinho, porque eu não quero que a imagem fique verde.
Lembrando que se a gente diminui muito, ela fica verde. E eu vou trazer um pouquinho de vermelho de novo nas sombras, porque eu acho que ela realmente ficou um pouquinho verde ali. Eu vou aproveitar e mexer um pouquinho no azul. Eu vou trazer uma pitadinha de azul na imagem, não quero exagerar. Esse é o nosso antes, essa é a minha nova imagem. Vamos ver um outro exemplo? Essa foto foi feita na rua, claro, né? Dá para ver, e num dia muito nublado. Por isso que ela está com essas cores um pouco mais lavadas. Vamos usar a ferramenta de ajuste de curvas para trazer um pouco mais de cor nisso. Vamos começar por um ajustezinho básico. Diminui os pontos mais escuros, os pixels mais escuros. Vamos trazer mais luz nos pontos mais claros. Com isso a gente está gerando o quê? Isso mesmo, mais contraste para a nossa imagem. Esse é o antes e o depois. Vamos trabalhar com esse casaco dela. Esse casaco, nessa cor, que canal que eu poderia fazer o ajuste para ele? Lembrando que vermelho é o oposto de ciano, verde é o oposto de magenta e azul é o oposto de amarelo. Como ele é um casaco mais ou menos roxo, eu vou para o verde, canal do verde, vou usar a ferramenta de click and drag, de clicar e arrastar, e eu vou fazer o que? Eu vou tirar um pouco do verde aqui nessa região do casaco, nos pixels mais escuros. Olha o que acontece com a cor do casaco. Olha o antes e o depois. Está vendo como ele está lavado, sem vida? Eu trago um pouco de cor para ele. Lembrando que quando eu faço isso, eu trago cor para toda a imagem. Então eu quero fazer o quê? Eu vou devolver um pouquinho de verde nos outros pixels. Olha a diferença que já dá isso na imagem. Posso fazer o mesmo com o chapéu? Posso fazer o mesmo com o chapéu. O chapéu é que cor? O chapéu é amarelo. Qual é o oposto de amarelo? Azul é o canal de cor oposto ao amarelo. Vou selecionar o azul aqui. Novamente vou usar a ferramenta de clicar e arrastar. E eu vou tirar um pouco do amarelo. Olha que interessante, a gente está trabalhando de uma maneira não em que eu vou mexer no canal de azul para ajustar os tons de azuis. Não. Como as cores elas funcionam dessa maneira antagônica, com esses opostos, quando eu removo o azul dos pixels, eu destaco a cor oposta, eu vou destacar esse amarelo. E já que a gente mexeu no verde e no azul, vamos trabalhar com esse vermelho. O que acontece? O rosto dessa modelo, a pele, a nossa pele, sempre que você tem que fazer um ajuste de cor, a nossa pele vai ter mais cor no canal vermelho. Vocês notaram como são sempre ajustes muito delicados? Essa é a imagem original, essa é a nossa imagem com o nosso ajuste nas curvas, incluindo os 3 canais de cores. As possibilidades de uso de curvas são infinitas. Tem muitas técnicas diferentes para se usar curvas, mas esse é o básico para você entender como ela funciona. Entendeu? Ficou com dúvida? Ficou com dúvida? Deixa um comentário na seção de comentários agora. Eu vou te responder. Eu vou trazer uma resposta para a sua dúvida e talvez até essa dúvida vire um outro conteúdo, vire um outro vídeo. Não tem nenhuma dúvida? Adorou o vídeo? Também deixa o seu comentário, deixa o seu like, se inscreve no canal. Por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado e tchau! Nesse vídeo eu defini... Mas antes de falar... Antes de falar do canal... Eita pomba! Vamos lá, vai sair.